Olá, você está no blog da Boadrasta, seja bem-vindo. Eu sou Yara Maria. O post de hoje foi meio complicadinho assim para eu chegar numa ideia de como é que eu queria fazer, porque eu tava bem sem ideia do que a gente podia conversar aqui no blog. E aí meu marido me deu uma sugestão de falar sobre as virtudes que as madrastas precisam ter e que eu sempre cito no blog com mais frequência. E eu decidi separar 3 delas, que é a paciência, a tolerância e a boa vontade. Se você tiver essas 3, você já tem uma fórmula boa para poder se relacionar com essa nova realidade, né? Então vamos começar com a paciência. Hoje eu tô gravando aqui no meu trabalho, então eu não tenho onde apoiar minha câmera, vai ser tipo um selfiezinho mesmo e vamos tentar ser rápida. Paciência. A paciência pra mim ela é como se fosse todas as virtudes, na realidade, eu acho que você tem que exercitar elas para elas poderem ser mais natural. E a paciência é uma assim que você vai precisar exercitar sempre. Quanto mais você exercitar, melhor vai ser para você. Fato é que todas as madrastas, todas, precisam ter muita paciência. Quando você entra num relacionamento com um homem que já tem filhos e que vai trazer uma bagagem de um relacionamento anterior, necessariamente você vai ter que ter paciência. Você vai ter que ter paciência com você, com seu enteado, com seu marido, com a ex-mulher dele. Já é uma relação que pede isso, assim, né? Quando você se relaciona com alguém que já traz uma bagagem de outra história. Então eu acho assim que a grande chave é exercitar. A cada escolha, a cada problema, a cada situação, você encarar aquela situação com um olhar de paciência. A ciência da paz. Sempre pensa assim, como que essa situação pode ser solucionada em paz? Com diálogo, com conversa. Eu acho que esse é o grande segredo assim, dessa virtude. É você enxergar a cada etapa, a cada dificuldade, tentar enxergar com o olhar da paciência aquela situação. E tentar trazer realmente uma solução com esse olhar de paz. Eu já tive algumas situações assim que eu tive que ter bem mais paciência na minha vida, assim, porque a nossa vida vai mudando e vai oscilando, né? Tem situações que você precisa de mais, tem situações que você precisa de menos. Eu vou citar assim 3 nesse post assim que eu acho que marcaram mais pra mim, que eu tive que ter muita paciência pra atravessar a fase. Porém, foi super bacana e super legal assim depois que eu passei por ela, porque eu pude colher bons frutos. A primeira delas é a situação em que, quando eu estava para casar, a minha sogra teve muito problema em aceitar o casamento do filho, o segundo casamento do filho. E não era nada pessoal comigo, mas foi um momento delicado da nossa relação, em que eu tive que ter muita paciência, entender a dificuldade dela, me colocar no lugar dela. E foi muito importante, muito bom pra mim atravessar essa fase sem trazer mágoas, porque hoje em dia o nosso relacionamento é maravilhoso e eu acho muito bom ter podido fazer assim, passar essa fase em paz. A segunda situação assim que eu me lembro que tive que ter bastante paciência foi na época da separação do meu marido. Porque eu via ele passando por toda a frustração e a chateação de assinar os papéis e toda a situação dele com a ex-mulher dele, e eu não podia fazer nada, porque era uma situação que ele mesmo estava vivendo e ele que tinha que sair dela, e ele que tinha que solucionar, e ele que tinha que viver a angústia e as coisas chatas desse momento, assim. Então eu lembro que eu tive que exercitar muita paciência em vê-lo triste, em vê-lo chateado. Eu sabia que não era nada comigo, a gente estava bem, mas por outro lado também eu tinha todas as minhas emoções de namorada, de estar apaixonada e de ver o homem que eu amava passando por essa fase difícil. Então essa parte da separação dele foi um momento assim, que eu tive que ter um pouquinho de paciência a mais. E a terceira fase, que foi uma fase bem demoradinha, assim, pra passar, foi dos 2 aos 4 anos da Isadora, minha enteada, que foi uma fase, assim, muito difícil, porque ela era criança, pequena, você já tem que ter bastante paciência, e a gente teve, assim, várias situações dela dormir em casa, e o meu marido tá trabalhando e a mãe dela também, e ela chorar muito pedindo a mãe, eu ter que ter paciência pra acalmar, pra colocar pra dormir, pra cuidar, então, assim, foi, acho que de todas as fases que a gente viveu até hoje, assim, esse dos 2 aos 4 foi onde eu mais tive que ter paciência com ela. E foi muito bom, porque
E ter essa paciência gerou na gente um amor mútuo, assim, um respeito enorme, e que eu colho esses frutos esses bons frutos até hoje. Então é isso, o post de hoje falar sobre ter paciência, essa virtude tão importante para quem entra num relacionamento com um homem que já vem com uma história, já vem com uma carga, com esses filhos. É isso, exercitem sua paciência, e a semana que vem nós vamos falar sobre tolerância. Oi, vídeo tá agora, esqueci de falar que se você gostou do post, me ajude a divulgar ele, me ajude a divulgar nas redes sociais, compartilhe essa ideia e mandem sugestões de assuntos que vocês gostariam de ver aqui também. Um beijo grande e até semana.